Em março deste ano, todos os olhares se voltaram para ele, o ator que tinha a responsabilidade de ser um vilão tão bom, ou melhor, do que Thanos. Jonathan Majors teve a chance de viver um personagem que muitos atores sonham conseguir: Kang, o Conquistador, da nova fase da Marvel. Ele tinha tudo em suas mãos: a fama, o dinheiro, os fãs que apostavam nele. Porém, como uma implosão não planejada, tudo isso foi pelos ares quando ele foi acusado de agredir a ex-namorada. O caso, as reviravoltas e os destroços do que sobrou de sua carreira, você confere agora. História de vida. Jonathan Michael Majors nasceu em 7 de setembro de 1989 em Lompoc, na Califórnia. Ele vivia com a mãe Terry Anderson, o pai Winfred e 2 irmãos em uma base militar, porque o pai de Majors era da Força Aérea dos Estados Unidos. Majors era o filho do meio. Certo dia, após terem se mudado para o Texas, e quando Jonathan tinha apenas 9 anos de idade, o pai simplesmente foi embora. Durante os anos seguintes, Majors acreditava que o pai iria voltar a qualquer momento, chegando em casa repentinamente da mesma forma que tinha partido. Porém, isso demorou muito a acontecer. Ele não viu o seu pai novamente por muitos anos. Abandonada pelo marido, a mãe de Majors passou a criar ele e seus irmãos de uma forma muito precária. Eles viviam sendo despejados. Ela penhorou as suas coisas e doava sangue na tentativa de sustentar a família sozinha. Após um tempo, Terry se tornou pastora e teve um novo relacionamento, e o padrasto e avô de Jonathan se tornaram presenças constantes em sua vida, como a figura paterna que ele tinha perdido. Na fase da infância, ele cometeu alguns pequenos roubos. Ele conta de uma briga que teve com um colega de escola chamado Thibault. E conta que, conforme crescia, sentia cada vez mais que as pessoas olhavam para ele com suspeitas. Ele sentia o peso dessa desconfiança. Aos 16 anos de idade, Jonathan teve uma discussão feia em seu lar. Saiu de casa irritado e foi para a rua. Quando a raiva passou, ele se arrependeu. Jonathan entrou em seu carro chorando, ficou em silêncio por um tempo e contou que ali ouviu uma voz interior falando para ele que tudo ficaria bem. Ele viveu nesse carro por um tempo. Como já tinha atuado como Mercúrio na peça Romeu e Julieta na escola, Jonathan sentiu que era esse o caminho que queria seguir. Ele conversou com sua mãe e ela fez empréstimos para ele conseguir estudar. Jonathan conseguiu entrar na Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte e depois estudou o teatro em Yale. Aos 24 anos, quando estava na pós-graduação, sua filha Ella nasceu. Durante toda a sua fase de adolescência e começo da vida adulta, Jonathan tinha esperanças de ver seu pai. Mas apenas 17 anos depois de sua partida, eles se reencontraram em um dos protestos do Black Lives Matter. Jonathan e o pai retomaram contato. A ascensão. Com a entrada no mundo das artes, a vida de Majors estava em plena ascensão. Ele estava se mostrando um ator talentoso, e depois de trabalhar no longa The Last Black Man em São Francisco, em 2019, com o diretor Spike Lee, no filme Destacamento Blood, em 2020, e ter vários outros filmes no currículo e outros trabalhos no futuro, tudo estava indo bem. No entanto, Jonathan falou em entrevista que viver com a sua irmã mais velha foi muito bom, pois ela era uma pessoa doce, mas que via em si mesmo uma certa agressividade e que isso poderia ser algo herdado do seu pai. Talvez isso tenha sido um presságio do que viria à frente, pois a sua derrocada começou. Warren Buffett, um importante empresário, disse uma vez: "São necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la." E isso resume o que está acontecendo com Jonathan Majors. Em 25 de março deste ano, ele foi detido, acusado de agredir a sua namorada Grace Jabari. Eles estavam em um relacionamento há 2 anos.
Na ocasião, o casal estava dentro do táxi. Logo, a única testemunha era o motorista Navid Sarwar. O motorista foi depor no dia 11 deste mês. No depoimento, Navid contou que estava olhando para frente, que ouvia o casal discutindo e que, pelo que ele ouvia, parecia que ela agredia ele. Jonathan então saiu do carro e tentou se livrar da namorada. Foi divulgado na mídia que Grace voltou atrás na sua decisão e que confessou, por mensagens, que a culpa foi dela, que ela tinha tentado pegar o celular da mão de Jonathan. Essas mensagens não foram confirmadas como verdadeiras. Porém, as mensagens que você vai ver adiante aqui nesse vídeo foram checadas, são verdadeiras e são bizarras. Continua aqui com a gente para entender melhor. As imagens vazadas. A polêmica foi instaurada. Jonathan não era um anônimo. Ele era um ator que encabeçaria a nova fase da Marvel no cinema, interpretando o vilão Kang. Ele é um ator mundialmente conhecido. E assim que essa notícia foi divulgada, a internet ficou em polvorosa. Várias pessoas postando as suas opiniões sobre o caso, em defesa ou atacando o ator. E tudo só ficou ainda mais absurdo quando as imagens da noite em que tudo aconteceu foram divulgadas. No dia 25 de março deste ano, por volta da 00:40, o táxi em que Jonathan e sua namorada estão para e eles descem. Já dá para notar que os dois estão em uma discussão. Ela segura Jonathan e ele a joga de volta dentro do carro. Depois disso, ele sai correndo e ela o persegue durante um bom tempo. Grace para e conversa com algumas pessoas, e Jonathan passa por ela. Quando vê Jonathan, Grace vai atrás dele de novo. A imagem corta e, às 11 da manhã do mesmo dia, vemos, por uma câmera de corpo de um dos policiais, a polícia entrando na casa de Jonathan. O próprio Jonathan chamou a polícia e disse que encontrou a namorada caída no chão do closet, desacordada. Ele estava com medo de que ela tivesse tentado algo contra a própria vida. Jonathan leva os policiais até o cômodo onde Grace está e a gravação acaba. Durante meses, a investigação seguiu para entender realmente o que tinha acontecido. Jonathan alega que, na noite do táxi, só se defendeu, pois Grace teve um surto e começou a atacá-lo. Já Grace fala que viu uma mensagem suspeita no celular de Jonathan, uma possível traição. Então, pegou o celular da mão dele e ele torceu o braço dela, tentando pegar o aparelho de volta. Enquanto o caso se desenrolava, empresas encerraram contratos com Jonathan e mais mulheres procuraram a polícia corroborando que ele é agressivo e colaborando com as investigações da polícia. A advogada de Majors, Priya Chaudhry, continuava a defender Jonathan, falando que ele não tinha abusado de ninguém e que tinham fornecido provas irrefutáveis ao procurador distrital. A advogada disse que estavam confiantes que Jonathan seria inocentado. Perda de contratos. Após esse escândalo, a agência Entertainment 360 encerrou o contrato com Jonathan. O próximo filme, chamado The Man in My Basement, não será mais com ele. Ele perdeu uma campanha de beisebol. Uma campanha do exército estrelada por ele foi tirada do ar, e ele foi convidado a não comparecer no Met Gala representando a grife Valentino no dia 1º de maio. Muitos fãs do ator ficaram do lado dele, alegando que ele só se defendeu dos ataques de Grace e que fugiu dela para que ela não se ferisse. Porém, ninguém esperava a reviravolta que esse caso teria. As acusações de Grace Jabbari se viraram contra ela. Ela nega que foi agredida quando ela mesma tinha feito as acusações. As pessoas começaram a comparar esse caso com o que aconteceu entre Johnny Depp e Amber Heard. Esse caso ficou muito conhecido pelas suas reviravoltas. Contextualizando rapidamente. Os dois eram um casal, mas o relacionamento acabou nos tribunais, com muitas reviravoltas. Primeiro, Depp era visto como o culpado, mas, após meses, Amber foi declarada culpada. Pessoas falam que Grace é a nova Amber. Muita gente alega que, depois da suposta agressão, Grace foi para uma balada e apontam que uma pessoa agredida e assustada não iria para um lugar assim.
Além disso, surgem mensagens em que Gracie assume a culpa pelo ocorrido dentro do táxi. Essas mensagens estão em um limbo. Não ficou claro se são reais ou não. Depois disso, o caso já parecia dado como encerrado. Todos estavam convencidos de que Gracie tinha armado para Jonathan, que ela tinha atacado o namorado, que se tornou ex-namorado depois de toda essa polêmica. Depois, ido para a balada e, ao amanhecer, inventado toda essa história. O embasamento para essa teoria é que tudo isso aconteceu quando Jonathan estava fechando muitos contratos e com um futuro promissor pela frente. Ele iria ser um dos personagens mais importantes do futuro da Marvel e, com toda essa polêmica, ele acabou sendo demitido da Marvel. Todos faziam suas apostas. Notícias não paravam de pipocar na internet. As defesas eram montadas até que, no dia 18, o veredito foi dado. E você vai se surpreender com o que aconteceu. O veredito. Iniciado em 4 de dezembro, após dias, o julgamento decidiu, na segunda-feira, dia 18 de dezembro, que Jonathan Majors é culpado da acusação de agressão imprudente em 3º grau e uma acusação não criminal de assédio como violação. Ele foi absolvido da acusação de agressão intencional e assédio agravado. Mensagens também expuseram que Jonathan manipulava a namorada. Em uma das mensagens, ele ameaça tirar a própria vida porque a namorada não o abraçou e não demonstrou amor por ele. Nessa ocasião, ela fala que está preocupada, terá que buscar ajuda e o lembra que ele tem uma filha. Em outra mensagem, ele diz que ela precisa apoiá-lo, pois um grande homem precisa de uma grande mulher. Além disso, em uma das mensagens, Gracie falava que iria ao hospital e ele escreveu para ela: Eu temo que você não tenha ideia do que poderia acontecer se você fosse ao hospital. Eles farão perguntas e, como eu acho que você não pretende nos proteger, isso pode levar a uma investigação, mesmo que você minta, e eles suspeitem de algo. Gracie responde à mensagem dizendo que não consegue dormir por causa da dor e fala: Eu direi ao médico que bati a cabeça, se eu for. Vou esperar mais um dia, mas não consigo dormir. Preciso tomar remédios fortes para a dor. É só isso. Por que eu diria a eles o que realmente aconteceu, quando está claro que eu quero ficar com você? Gracie falou no depoimento que Jonathan disse para ela não confiar na polícia por tudo que eles poderiam fazer por ele ser um homem negro. Ao final do veredito, os advogados de Gracie declararam: Estamos satisfeitos em ver a justiça ser feita pelo veredito de culpa de hoje. Jabari testemunhou publicamente e com sinceridade, embora reviver esses eventos traumáticos no banco das testemunhas tenha sido obviamente doloroso. E agradeceram ao procurador distrital de Manhattan. A conclusão de tudo. Após toda essa polêmica, Jonathan Majors, que era um ator competente, uma das promessas da indústria, perdeu contratos e dificilmente vai conseguir recuperar tudo o que tinha conquistado. Como tudo ainda é recente, a Marvel ainda não divulgou muitas notícias sobre o que acontecerá em seus filmes, porém, a demissão de Jonathan já aconteceu. Quanto ao futuro do ator, resta esperar, pois a sentença será no dia 6 de fevereiro de 2024. E você, o que achou desse vídeo? Já conhecia essa história? Diga o que achou do caso nos comentários. Esperamos que você tenha apreciado o nosso conteúdo. Quais outras histórias você gostaria de ver retratadas em uma biografia aqui no canal Biografia do Crime? Não deixe de comentar. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!